Olá pessoal do YouTube, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei muito de ler e eu quero muito indicar pra vocês. Muita gente perguntou lá no Instagram que eu sempre postava a frasezinha dele, sempre postava alguma página dele e muita gente queria saber mais a fundo sobre este livro aqui, que é Treine o Seu Cérebro para Provas, tá? Ele não é relacionado só a provas tipo, prova, concurso, prova de faculdade e disso. Mas prova de vida, como você se relacionar no meio social e essas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu aprendi nesse livro e no final do vídeo eu vou ler uma parte do livro que é muito bacana, então fica até o fim que vocês vão amar. Então, eu vou falar mais ou menos como os capítulos do livro, tá? O primeiro capítulo, ele começa falando sobre uma história de uma pessoa que era um péssimo aluno, que tinha alguns problemas emocionais e tudo mais. E aí começa a contar a história daquele aluno que era um péssimo aluno no ensino médio. Enfim, ele fala toda a circunstância que no final é a história do Auguste Curry, que esse livro é do Auguste Curry, acho que é assim que se fala. E aí ele fala no final que essa é a história dele, da vida dele. Então, o primeiro capítulo e um pouquinho do segundo é só falando sobre essa história. Ele ficou muito tempo da vida dele, muitos anos, se dedicando ao estudo de onde vem o pensamento. Vocês já pararam e pensaram? Penso, logo existo. Realmente é uma frase muito massa, né? Porque penso, logo existo. Não tem um momento que a gente não esteja pensando. Até quando a gente tá dormindo, a gente tá pensando. Nosso subconsciente. Então, ele remete muito à construção do pensamento. A gente tem vários que ele chama autofluxos, gatilhos da mente. São vários pensamentos que são inconscientes. Eu não pensei, não critiquei ao chegar naquilo. Minha mente, em questões de poucos, sei lá, milésimos de segundo, processou e veio isso na minha mente. Então, a construção disso, ele tenta falar um pouco sobre a construção do pensamento. Então, ele passou grande parte da vida dele estudando sobre a construção do eu, que é como ele chama, o eu. Então, é muito interessante, porque a gente consegue entender alguns tipos de como se constrói o pensamento. A outra coisa que é muito interessante, a cada começo do capítulo, tem uma mensagem, tá? Por exemplo, nesse primeiro não, tem um que foi o que eu mais amei, que foi este aqui. E o que eu mais gostei foi que esse aqui. Os vencedores certamente são imperfeitos, mas também são ousados. Às vezes choram, porém não se intimidam com folhas e lágrimas. Ao contrário, usam-nos para irrigar a autodeterminação. Então, são 7 capítulos do livro, cada capítulo tem uma mensagem dessa, tá? Todas feitas por ele, né? Outra coisa que eu aprendi e que isso tem feito diferença no meu jeito de estudar é que se coloca uma música clássica quando você vai estudar, porque aí ele vai cruzar as informações lógicas com as emocionais e vai terminar sendo não vai ser um estudo tão assim tenso, aquele negócio chato. Então ele faz essa junção de sempre tá escutando uma música legal, de preferência ele até fala uma música clássica, é muito interessante. Então eu comecei a escutar umas músicas clássicas e tá estudando, e é muito interessante e realmente estimula muito mais a estudar. Ele bate muito na tecla dos pensamentos, que a gente tem o dialético, tem o antidialético e tem o essencial. Então ele bate muito nessa tecla de cada uma dessas tem uma função. E deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que cada uma diz. Ele diz que o pensamento dialético ele é a descrição da paisagem. Ele dá um exemplo de uma pintura, de um quadro. E aí ele diz que o pensamento dialético é a descrição da paisagem, o que ela quer dizer. E o pensamento antidialético é a imagem em si. E o pensamento essencial é o pigmento da tinta. É uma coisa mais real, sabe? O essencial. A única coisa real na pintura é o pigmento da tinta. Foi o que eu disse, né? As imagens e a descrição da imagem são elas, mas são virtuais. E ele deixa aqui a pergunta, né?
A imagem virtual, ela pode mudar o pigmento da tinta? Dei o cenário aqui rapidinho, mas vamos continuar, tá? É a pergunta que ele deixa até aqui, que a imagem virtual pode mudar o pigmento da tintura. Então é mais ou menos assim o que eu entendi disso. O meu pensamento virtual, no caso, o meu pensamento dialético e o antidialético, que são virtuais, eles conseguem mudar o essencial, o que eu digo, o que eu falo, coloco pra fora. Foi mais ou menos o que eu entendi. Outra coisa também que ele fala muito nesse livro é sobre a inteligência multifocal. E uma outra coisa que ele bate muito na tecla aqui, que vem dizendo que, assim, é um fenômeno, né, que temos, é um dos fenômenos, que é a âncora da memória, que é a forma como as experiências se consolidam nas janelas da nossa memória. E existem três tipos de janelas, e são elas a killers, acho que é assim que se fala, que é aquela janela que remete mais à angústia, a aquelas experiências ruins que nós tivemos e que são bem pesadas. Tem a neutra, tá? Que ela é 90% dos arquivos armazenados no nosso cérebro, que, querendo ou não, é uma memória RAM que a gente tem, né, na cabeça. E que esses 90%, que é a janela neutra, ela é relacionada a livros, números de telefone, imagens, enfim, é mais essas coisas. É 90% das coisas que a gente memoriza. E aí tem essas outras janelas, que é a killer, que eu já falei, e tem a light, que ela remete às coisas alegres, às coisas mais leves, enfim, é mais ou menos isso. E esse livro, ele ensina você a... é justamente o eu, é você gerenciar o eu. Você não deixar que esses gatilhos tomem conta, esses gatilhos, o alto fluxo da nossa memória, que eles já são coordenados eles já são assim, eles já são tão acostumados a ser daquele jeito que eles pensam só. Então a gente termina não tomando conta dos nossos pensamentos. Então é justamente isso que ele remete, gerenciar o eu. E pra gente gerenciar o eu, a gente precisa entender bem específico como funciona o pensamento, como é a construção do pensamento. Então, ele vai passar uns 3, 4 capítulos só falando sobre alto fluxo, essas janelas, a killer. Ele vai falar várias vezes, é tanto que você vai aprender muito rápido, porque ele começa a falar várias vezes a mesma coisa, bater na mesma tecla. As janelas, por exemplo, quando eu era mais nova, fiz uma prova e aí eu fiquei muito tensa, não consegui gerenciar a minha emoção. E aí eu tive uma péssima experiência. Deu um branco, fiquei nervosa, enfim. E aí essa experiência, ela ficou gravada na minha memória. E aí quando eu fui fazer outra prova, essa janela, porque aí vai abrir outra janela, que ela não ficou memorizada, aquela primeira, na janela killer, eu acho que é assim que se fala, que é aquela janela pesada daquela experiência ruim. E aí eu vou lembrar dela e eu vou ficar nervosa de novo e vai abrir várias outras janelas e vão travar todas as que eu deveria ter, que é a light, que é a neutra, enfim. Todas essas outras memórias vão se fechar e só vai abrir aquelas janelas pesadas, que são as chamadas killers. Então ele vai te ajudar, esse livro ele fala muito de alguns itens que vai te ajudar a gerenciar as emoções. Como você não tem como apagar essas experiências, mas você tem como reeditá-las. Então ele fala muito sobre isso, como reeditar essas experiências e como gerenciar as emoções e entender como funciona o pensamento. E como aprender. Aprender. A gente entendendo como é que nosso cérebro funciona, a gente vai estudar, como diz o outro, estudar menos e aprender mais. Então, ele fala também isso, que às vezes é melhor 1 hora muito bem estudada do que 2 horas mal estudada. Mais ou menos isso. Tem algumas páginas que ele faz algumas atividades. Ele pede algumas coisinhas, por exemplo, seus pontos negativos, seus pontos positivos, seus sonhos, o que é que você está fazendo para atingir eles. Então, tem uma parte que você vai fazer alguns exercícios. Tem também uns testes para você saber o seu nível de ansiedade,
o seu nível, se você tá vivendo uma vida boa ou se tá vivendo uma vida ruim. Aí tem alguns aqui, ó, alguns testes que você faz também, muito legal. E pra finalizar o vídeo, eu vou falar uma parte que eu gostei muito, que eu marquei. Eu marco muita coisa em livro, mas essa foi a que mais me chamou a atenção, que é no último capítulo. Inclusive, os últimos capítulos, os 6 e o 7, são os melhores em relação a aprender. Porque os outros, tipo, do 3 ao 5º, é muito falando sobre a construção do pensamento, que também é muito importante para você poder gerenciar e entender como é que nossa memória funciona. Então, esse livro, ele não é direto. Ele não é um livro direto, mas ele também não é ruim de ler, ele é um livro gostoso de ler. Mas se você tá achando, pra aprender você vai fazer isso, ele não é assim. Ele é bem técnico, ele fala algumas coisas muito técnicas, mas é um livro muito interessante que eu indico. Pra finalizar, vou ler aqui essa parte que eu gostei muito, que foi escrito por ele, né, claro, que você seja um grande sonhador. E se sonhar, seja disciplinado, mas não tenha medo de falhar. E se falhar, não tenha medo de chorar. E se chorar, repense sua vida, mas não desista. Dê sempre uma nova chance para si mesmo e para quem ama. Os perdedores veem as perdas, derrotas e crises e recuam. Os vencedores veem nesse ambiente a oportunidade de cultivar. Saiba que não é mais um número na multidão, mas um ser humano inteligente, único e insubstituível. Jamais desista de ser feliz, lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois ela é um espetáculo único e imperdível, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Eu amei esse livro. E de 0 a 10, assim, expectativa realidade. Minha expectativa, claro que foi 10 quando eu comprei, né? Todo livro que eu compro de uma expectativa muito grande. E ele foi 9,5. Só não foi mais porque ele repete muita coisa. Mas eu acho que foi até bom porque eu aprendi mais. Que quando você vai lendo uma coisa e ela vai se repetindo, você vai sugando mais. É tanto que ele também fala no livro sobre matéria acumulada. Que isso não é muito legal. Que, por exemplo, se eu aprender alguma coisa hoje, eu preciso rever ela. Tipo, eu passei 2 horas aprendendo uma coisa hoje, numa aula com um professor, por exemplo. E aí eu preciso metade desse tempo pra revisar. Porque senão ela vai sumir da minha mente porque a memória é assim. Então, com 1 hora, na outra semana 30 minutos, e aí vai diminuindo, e aí sim você vai fixar aquela matéria. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, dá o joinha, se inscreva aqui pra receber vídeo toda semana, sempre que eu postar. E é isso, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!